Galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Tiago para mais uma aula de história. Hoje nós vamos tratar do tema interiorização e expansionismo aqui do Brasil colônia. Galerinha, antes de nós começarmos, não esqueçam, de se inscrever aí no canal, de ativar as suas notificações, de curtir aí o nosso material. Bem, essa aula vai ficar separada ali pela minutagem, na descrição. Então você pode ali também acompanhar parte por parte, se você não estiver disposto a ficar tanto tempo escutando aí a aula de uma vez, ou se você quiser escutar especificamente uma parte da aula ali durante os seus estudos. Muito bem, galera. Então vamos lá então para uma breve introdução sobre esse tema interiorização e expansão do território brasileiro. Em 1494, nós tivemos ali a assinatura do Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. Vocês sabem, esse tratado ele dividiu a América entre portugueses e espanhóis, mas marginalizou ali outros reinos que também fizeram expansão marítima, se inseriram aí nesse capitalismo comercial, nesse processo aí de exploração colonial. Bem, o Tratado de Tordesilhas, pessoal, pelo menos na teoria, ele vai funcionar de forma quase que completa ali, efetiva, até 1750, até o Tratado de Madrid. Mas, na prática, ele foi desrespeitado muitas vezes, Bem, Portugal e Espanha vão promover ali a ocupação primeiramente do litoral, Porque encontraram os recursos que necessitavam nesse primeiro momento no litoral. Portugal ocupa o litoral ali para explorar a cana-de-açúcar, para explorar outras atividades econômicas aí relacionadas à agricultura tropical, enquanto a Espanha encontrou metais preciosos ali na região da costa do Pacífico. Gente, vale lembrar que aqui na América do Sul a Espanha tinha uma limitação, para ir ao interior do continente, que era a Cordilheira dos Andes, e também o custo que isso poderia gerar de explorar esse interior para ultrapassar essa Cordilheira dos Andes, pelo menos no século XVI, aqui século XVII, ele seria muito grande. Então nós temos ali a Espanha concentrada no litoral do Pacífico, Portugal concentrado no litoral do Atlântico. Muito bem, o que acontece? Para Portugal, a interiorização ela é quase que natural. Vai se buscar constantemente recursos, Vai se buscar ali metais preciosos, nós teremos a pecuária, a criação do gado, nós teremos também ali a ação dos jesuítas nesse processo de interiorização aqui no Brasil colônia, No Brasil colonial. E para o interior é muito mais fácil para o português, para o colono brasileiro, do que para o colono espanhol. Óbvio que isso aí é algo que tem que ser considerado nesse processo de interiorização, tanto da América Espanhola quanto da América Portuguesa. Vale lembrar que eu não estou falando aqui, pessoal, que a América Espanhola não passou por um processo de interiorização. Passou sim, aqui no caso da América do Sul, inclusive, utilizando ali grandes rios, a Bacia do Prata, por exemplo, Mas o que eu quero que fique claro para vocês é que era mais fácil isso para o português, para o brasileiro. Bem, nós temos que considerar também as principais atividades que levam a essa interiorização e a ocupação do território. Não esqueçam, galera, a questão econômica ela é muito importante para que se ocupe o território e para que se tenha ali o direito a esse território. E é isso que a gente vai analisar a partir de agora, Nós vamos falar dessa ocupação efetiva, Nós vamos falar ali das famosas entradas e bandeiras. Gente, entradas são basicamente expedições oficiais aí comandadas ou patrocinadas também
pela coroa portuguesa, que visavam ali garantir a ocupação do território, buscar recursos, expulsar invasores. Bandeiras são atividades já particulares que não respeitam o Tratado de Tordesilhas, tá? Sempre em busca também de recursos econômicos. Você está vendo aqui passar na tela para vocês, ó, o mapa do Brasil, né? Aliás, vários mapas do Brasil que mostram esse processo de crescimento aí territorial. O outro mapa que você vai dar uma olhadinha também a partir de agora aí na sua tela, ó, é o mapa econômico do Brasil no século XVIII. Todas essas manchas coloridas que vocês estão vendo são atividades econômicas que proporcionaram essa interiorização. Que atividades nós destacamos? A agricultura, a pecuária, destacamos também a busca de metais preciosos, né? E nós devemos destacar também, pessoal, que não só as ações econômicas levaram à interiorização. A catequese dos nativos também ali empurrou os jesuítas para esse interior aqui da América do Sul e favoreceu a ocupação desse território. Belezinha? Ótimo. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos começar agora a falar dessa ocupação territorial a partir do Nordeste e do Norte. Bem, no Nordeste, pessoal, vocês sabem, primeira grande atividade econômica de exportação, né, a cana-de-açúcar, mas nem todo o Nordeste foi ocupado com a cana-de-açúcar. Então o que nós tivemos aí no Nordeste, pessoal, foi um processo de interiorização voltado para a pecuária, né, ali próximo aos vales, próximos aos rios. Essa pecuária, vocês sabem, ela é subsidiária, ela depende ali da cana-de-açúcar, então ela é voltada para o mercado interno, para abastecer o engenho. Tudo bem? A pecuária, além da pecuária, nós temos também uma outra atividade importante ali, que é a exploração do extrativismo das drogas do sertão, ali na região do Maranhão, basicamente já na transição ali para a região onde hoje nós temos o norte do Brasil, ok? Mas também é uma atividade que leva à interiorização. Muitas missões e reduções são construídas aí nesses locais. Bem, aspectos econômicos, aspectos religiosos levaram à interiorização. Agora, a ocupação do território também, gente, está relacionado à proteção desse território, à proteção da colônia. Então, principalmente na região norte do Nordeste, nós tivemos ali a presença de invasores, né? A presença ali, por exemplo, de muitos franceses que não aceitavam o Tratado de Tordesilhas. Então, na região da Paraíba, nós tivemos a expulsão ali desses franceses. Na região do Rio Grande do Norte, onde foi construída ali depois a cidade de São Luís, nós tivemos a expulsão dos franceses, tá? Na região ali do Ceará, nós tivemos presença estrangeira, né? Presença ali de franceses, espanhóis, navios ali de corsários também apareciam nesses locais, exploravam ali, dentre outras coisas, o pau-brasil também. Então, expulsar invasores e garantir a ocupação do território era uma forma de proteger ali a colônia, certo? Agora, na região norte, pessoal, na região da floresta amazônica, o que nós destacamos? Nós destacamos a exploração das chamadas drogas do sertão. Gente, atividade extrativa, você vai tirar da floresta tudo que for necessário ali para explorar, para vender para a Europa, né? Então você está vendo o mapa, essa grande mancha aí verde na região norte, ó, é a região da extração dessas drogas do sertão. Pessoal, dá uma olhadinha no mapa. Fortes e feitorias serão construídos às margens aí da bacia amazônica, tudo bem? Vai olhando o mapa aí, ó. E notem o seguinte, essa linha tracejada que corta o mapa do Brasil é o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, gente, não foi respeitado por portugueses e por colonos brasileiros. Isso foi algo muito importante para aumentar o nosso território. Por quê? Porque Portugal vai usar o princípio ali do uso capião, do ut possidetis, né? Para requerer esse território.
Tudo bem? Então começa a ocupação de uma região que era da Espanha e que no século XVIII Portugal vai exigir a posse desse território, uma vez que ele ocupou, ele está explorando, ele está gerando a riqueza e a proteção do território. Tudo bem? Então a atividade econômica leva à expansão do nosso território aí, do território do Brasil colônia. O que mais, galera? Nós tivemos também a ocupação da região do extremo sul aqui, né, do Brasil. Aliás, nem era Brasil. Portugal vai criar uma colônia chamada Colônia de Sacramento em 1680. Hoje fica na região do Uruguai, né? A colônia de Sacramento, gente, que é construída às margens ali de um dos lados da foz da Bacia do Prata, né, do Rio da Prata, ela tinha como objetivo principal explorar a atividade econômica nessa região. Lembrando que a Bacia Platina, gente, ela é responsável ali, ela facilita a interiorização do continente, né, da América do Sul, uma vez que através desse rio você pode ali chegar até a região do Peru, usando outros rios também, é claro, chegar ao interior do Brasil, ao Mato Grosso, chegar ao Rio Grande do Sul. Então, controlar a Bacia do Prata, gente, controlar principalmente a foz do Prata é algo importante, porque vai promover ali atividades econômicas muito, muito favoráveis. Bem, outra coisa, galera, outra coisa bem importante. Controlar a foz do Prata também é controlar, é combater o contrabando, ok? Você fiscaliza melhor a região, evita ali, ou pelo menos diminui as ações de traficantes, diminui a ação ali de pessoas que não pagam os impostos nesse rígido pacto colonial que existe nessa época. O contexto ali de formação dessa colônia de Sacramento é o contexto relacionado à restauração portuguesa de 1640, né? Fim da União Ibérica, os portugueses ali, comerciantes portugueses, queriam garantir a manutenção ali da influência na região, do comércio na região. Notem, pessoal, pelo mapa aí, né, que vocês podem ver, que a região da colônia de Sacramento está bem além mesmo do Tratado de Tordesilhas. Tudo bem? Então é num território ali espanhol, segundo esse tratado importante aí de 1494. Agora nós precisamos falar do bandeirismo. Gente, o bandeirismo é muito importante, é um tema sempre cobrado aí nos vestibulares, né? E para quem é do estado de São Paulo, tem tudo a ver com o estado de São Paulo, os bandeirantes são muito conhecidos aqui, né? Primeira coisa, antes da gente falar do bandeirismo em si, pessoal, a gente tem que pensar ali em um outro tema que pode ser cobrado de vocês. Existe ali, né, aquela ideia de colocar o bandeirante como herói, ou colocar o bandeirante como um vilão da história. Galera, aqui a gente tem que entender que o bandeirante é um sujeito histórico, né? E nem de longe dá para chamar esse cara de herói, tá, pessoal? O bandeirante, pessoal, ele passou por uma construção histórica, né? Então, por exemplo, ó, você está vendo aí a imagem do Anhanguera, né? O Anhanguera, pessoal, tido ali como um grande desbravador, como um dos grandes responsáveis aí também, né, da construção desse país, né, da expansão territorial do país. Mas vale lembrar sempre, gente, que o Anhanguera é um cara que submeteu os indígenas, né? Tá relacionado aí à conquista, à exploração, ao escravismo. O próprio nome Anhanguera, pessoal, vem do Tupi-Guarani e significa demônio da morte ou diabo velho, né? Uma entidade ali da religião dos indígenas. E nós estamos cercados por esses símbolos, né? Você tem rodovias, universidades, o Palácio do Estado é o Palácio do Bandeirante. A escultura do Anhanguera, gente, está em frente ao MASP, lá na Avenida Paulista. Esses outros dois que vocês estão vendo aqui também são bandeirantes, né? Todos estilizados, né? Esse, no caso aqui, no primeiro plano, é o Domingo Jorge Velho, né? Você vê que ele tem toda uma imagem pomposa, né? Solene. Domingo Jorge Velho, gente, é o responsável pela destruição do Quilombo de Palmares, né? Pela uma enorme matança que ocorreu aí durante esse processo, inclusive. Então, toma cuidado, a gente não deve colocar esse bandeirante como um herói, né? Como
um grande personagem paulista simplesmente ali porque ajudou nesse processo de expansão territorial. O bandeirismo está relacionado à dizimação dos nativos, tá? Ao escravismo desses nativos também, à escravidão desses nativos. Muito bem, pessoal. Aqui tem uma outra imagem também que eu acho bem interessante, né? Que é a parte dessa construção histórica aí desse paulista, desse bandeirante como um sujeito aí protagonista, né, na história do Brasil, corajoso, desbravador e tudo mais. Gente, é o seguinte, o que está acontecendo então, depois que a gente fez essa breve análise aí da questão do bandeirante ser herói ou vilão? O bandeirismo, gente, ele surge aqui por conta da própria conjuntura que nós tivemos nesse processo histórico, tá? Então, o que a gente pode ressaltar logo de cara, ó? A região aqui da capitania de São Vicente, a região de São Paulo, era uma região marginalizada no século XVI e XVII. Lembrem-se que o ciclo do açúcar, gente, ele se dava principalmente onde? Lá no litoral do Nordeste. Então São Paulo ficou praticamente abandonada. Nós teremos um rápido processo aqui de miscigenação entre descendentes de portugueses, né, e indígenas. A região de São Paulo, pessoal, é um local onde a população ela tinha como língua, além do português, o tupi-guarani, ok? Então, por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque isso é crucial para que possamos entender o processo do bandeirismo. Como vai funcionar isso, então? O bandeirismo, pessoal, é uma ação voltada para obter recursos, ok? Então, o bandeirante é aquele cara que vai promover expedições particulares e que não tá nem aí para o Tratado de Tordesilhas, tá? Então ele vai seguir para o interior, utilizando principalmente os rios, né? Principalmente o rio Tietê, por exemplo, e buscando recursos, ele despreza totalmente o Tratado de Tordesilhas, acaba fundando núcleos de povoamento em áreas que eram da Espanha, e isso obviamente vai ser usado como base para o princípio lá de uso capião, de ut possidetis, que eu falei para vocês. Portugal vai exigir da Espanha a posse do território, uma vez que esse território está ocupado por colonos brasileiros ou por portugueses. Bem, o que o bandeirante vai fazer no meio do mato? Vai fazer no interior? Há 3 tipos de bandeirismo, tá, pessoal? O primeiro bandeirismo é o chamado bandeirismo de preação. Então, vão para o interior para caçar e escravizar indígenas, ok? Então, como é que a gente vai ressaltar esse cara como um herói, pessoal? Promovendo a dizimação desses povos nativos, promovendo a escravização desses povos nativos, certo? Você está vendo aqui uma imagem, inclusive, do Debré, né? Desses bandeirantes, ó, sem estarem ali estilizados, né? Você vê que eles estão descalços, né? Inclusive, maltrapilhos, e estão levando famílias indígenas para a escravidão, ok? Não é um apelo essa imagem do Debré, é algo muito comum aqui no século XVI, XVII, XVIII no Brasil, ok? O auge do bandeirismo de preação, pessoal, que eu até já comentei em outros vídeos com vocês, em outras aulas, é o período da União Ibérica. Com a União Ibérica, nós tivemos o quê? Nós tivemos um processo, pessoal, de invasão holandesa a territórios portugueses, né? Uma vez que Espanha e Holanda eram inimigas e Espanha foi boicotada, do comércio aí com as colônias portuguesas. Uma das regiões invadidas, nós já aprendemos, foi o litoral do Nordeste, a região que ia de Pernambuco até o Maranhão. E outra região que foi ocupada foi Angola. Uma vez que se ocupou Angola, que se ocupou essa região da África, começa a faltar mão de obra aqui no Brasil. Como compensar essa mão de obra aqui na colônia? Escravizando indígena, auge do bandeirismo de preação. Tudo bem? Tranquilo, galera? Processo violentíssimo que dizimou grande parte aí das tribos nativas do Brasil. Galera, outra coisa. Nesse processo de caçar indígenas, principalmente na região sul do Brasil, você está vendo o mapa aí também, o bandeirante ele vai buscar sempre o quê? Ou quase sempre, missões e reduções. Por que o bandeirante prefere atacar missões e reduções? Porque o indígena aculturado, ele acaba sendo ali um personagem
mais maleável, mais fácil, entre aspas, tá? Para ser escravizado, uma vez que ele conhece o comportamento europeu e as formas de trabalho, certo? Ao atacar essas missões e reduções na região sul, pessoal, no Paraná, Santa Catarina e até no Rio Grande do Sul, posteriormente, esses locais onde existiam missões e reduções serão utilizados para pecuária, tá? E o território será ocupado. Olhando o mapa, pessoal, você percebe o quê? Que essas regiões pertenciam também à Espanha. Dessa forma, nós teremos a ocupação de um território que não pertencia a Portugal e o princípio do ut possidetis, ou do uso capião, poderá ser utilizado e Portugal vai conseguir essas terras. Belezinha? Tranquilo? Gente, com o fim da União Ibérica, com a retomada do território de Angola, para Portugal compensa muito mais o tráfico de africanos porque ele é lucrativo, a escravidão africana é mais lucrativa. Então, os próprios portugueses vão incentivar, a coroa portuguesa vai incentivar o fim do bandeirismo de preação. Vale lembrar também que a coroa portuguesa já está enfrentando os efeitos da crise do ciclo do açúcar, que nós também já aprendemos, né? Então, o que a coroa portuguesa vai fazer? Incentivar que esse bandeirante pare de caçar indígenas para serem escravos, uma vez que isso prejudica os negócios, uma vez que isso acaba impactando no próprio tráfico de escravos, que é mais lucrativo, como eu já disse, e vai incentivar que o bandeirante busque o quê? Metais preciosos, uma vez que Portugal agora sente novamente os efeitos da crise do ciclo do açúcar. Bem, o bandeirante, ao buscar metais preciosos, ele vai mirar outras regiões, regiões montanhosas, onde existem menos indígenas. Então ele vai ter que escolher esse bandeirante, ou eu vou buscar metais preciosos ou eu vou buscar escravos. Dessa forma, nós teremos o quê? Nós teremos, então, o segundo ciclo do bandeirismo, que é a busca de metais preciosos. Bem, onde é que o bandeirante encontrou metais preciosos, gente? Minas Gerais, onde tinha a maior quantidade de ouro, Mato Grosso e também em Goiás. Dá uma olhadinha no mapa, pessoal. Minas Gerais, beleza, território já português. Mas Mato Grosso e Goiás, gente, é uma região do centro-oeste, são regiões do centro-oeste, perdão, que pertenciam à Espanha. Núcleos de povoamento serão criados nesses locais. A pecuária vai despontar também nesses locais. E dessa forma, mais uma vez, Portugal vai poder usar qual princípio para ocupar o território, gente? Do ut possidetis, do uso capião. Tudo bem? Tranquilinho? E assim o Brasil vai crescendo, graças também ao bandeirismo. É por isso que se criou toda essa aura sobre o bandeirante, né? Sobre essa ideia do bandeirante como herói. Fazendo um paralelo aqui, um parênteses, inclusive, o bandeirante ele sempre foi usado aqui em São Paulo, tá, gente? Como forma de unir o povo paulista, como forma de criar uma identidade. Se você olhar esse cartaz, por exemplo, que eu estou projetando para vocês, ó, que está escrito abaixo a ditadura, você percebe num primeiro plano um bandeirante todo estilizado, né? No segundo plano, uma bandeira de São Paulo. E você tem esse bandeirante segurando em uma das suas mãos uma arma e na outra mão ele está segurando o Getúlio Vargas. Gente, esse cartaz foi utilizado para promover a união dos paulistas durante a Revolução de 32, a Revolução Constitucionalista, aquela que São Paulo comemora no dia 9 de julho. Comemora, né? Interessante porque perdeu, mas comemora mesmo assim. É feriado aqui em São Paulo, inclusive, né? Dessa Revolução de 32, que falaremos mais à frente, mais precisamente na aula do Getúlio. Mas voltando ali para os nossos tipos de bandeirismo, né, pessoal? O bandeirismo de metais preciosos garante, então, um aumento territorial também do Brasil. O terceiro tipo de bandeirismo, pessoal, importante, foi o sertanismo de contrato. O bandeirante era ótimo em fazer o quê, gente? Caçar, destruir aldeias hostis, matar indígenas, né? E isso foi aproveitado pela própria coroa portuguesa e também pelos senhores de engenho no Nordeste, né? Muitos bandeirantes serão contratados para atacar aldeias hostis e para destruir quilombos. Gente, o principal quilombo do Brasil, nós tivemos milhares, tá? Foi o quilombo de Palmares. A destruição de Palmares foi feita por Domingos Jorge Velho, vocês estão vendo a imagem aí de novo, né? Que foi contratado, então, lá na região de Alagoas para destruir esse quilombo e ele acabou sendo responsável pela morte aí também do Zumbi de Palmares.
certo? Há também o chamado bandeirismo de monções, ou simplesmente monções, que era o comércio feito pelo bandeirante ali, utilizando os rios para ir para o interior. Tranquilo, galera? Então tá aí um tema muito importante, o bandeirismo e toda a sua importância para a ocupação do território, né? Para a expansão do território brasileiro. Belezinha? Ótimo. Do que nós vamos falar agora, pessoal? Agora a gente precisa falar dos tratados de limites, né? Então dá uma olhadinha de novo aqui no mapa, né? Você está olhando aqui o mapa do Brasil, daquele ciclo econômico que eu comentei com vocês. Notem que a gente ocupou então muitos territórios que pertenciam à Espanha e isso precisava ali então de novos tratados, isso levava à necessidade de novos tratados e nós teremos esses tratados firmados no século XVIII. Qual é o contexto aqui que a gente tem que ressaltar para vocês? No começo do século XVIII, pessoal, na primeira década, nós tivemos a Guerra de Sucessão Espanhola, né? Essa guerra enfraqueceu muito a Espanha e acabou até favorecendo Portugal ali nos primeiros tratados. O primeiro tratado que nós tivemos, os dois primeiros tratados que nós tivemos, aliás, são os tratados de Utrecht. O Tratado de Utrecht, pessoal, o primeiro tratado é de 1713, tá? Vamos falar desse tratado só o que é referente à ocupação do território brasileiro, tá, pessoal? Esse tratado trata de outras coisas também, de outros temas, fala de outros países, mas vamos focar só aqui no nosso tema central, no nosso objetivo primordial aqui, que é entender como é que o Brasil ficou do tamanho praticamente do que ele tem hoje. Em 1713 é assinado o primeiro tratado de Utrecht. Nesse primeiro tratado, Portugal e França vão fazer um acordo referente ao quê? As fronteiras lá na região norte, né? Lá na região que separava o Brasil da Guiana Francesa. Tudo bem? Então, define-se aí qual será o território brasileiro, qual será o território francês nesse extremo norte. O segundo tratado de Utrecht, pessoal, é entre Portugal e Espanha. E fica definido o quê? Que a Espanha reconhecerá, a partir de 1715, que a colônia de Sacramento pertence a Portugal. Gente, esses dois tratados, dificilmente vocês vão encontrá-los aí no vestibular, tá? Mas, caso ele caia, vocês já sabem. O principal tratado, gente, é o Tratado de Madrid, tá? Disparado em 1750, é o tratado que substitui para valer ali o Tratado de Tordesilhas. Nós temos um grande diplomata luso-brasileiro aqui, que é o Alexandre de Gusmão, né? O Alexandre de Gusmão, pessoal, estudioso aqui do tema, né? Vai exigir os territórios que estavam ocupados ali por colonos brasileiros ou portugueses à Espanha, né? Usando como base aquele princípio do ut possidetis, tá? Do uso capião. É dono da terra quem ocupou, quem explorou esse território, certo? Não quem descobriu. Gente, é o seguinte, a Espanha, vale lembrar, ela não tem interesse nesses territórios. Algumas coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa no Tratado de Madrid, porque é um tratado que garante a Portugal um território 3 vezes maior, né, aqui na América do Sul, e que tira territórios, então, gigantescos da Espanha. Aí você pode estar pensando, pô, Portugal se deu muito bem, né? Como é que a Espanha pode aceitar um tratado desse? Então vamos lá para algumas considerações. Primeiro, a Espanha não tem interesse nesses territórios. Ocupá-los seria algo ali, um investimento gigantesco que talvez não compensaria. Segundo, a Espanha não tem condições de expulsar os colonos brasileiros e portugueses, nem vontade de fazer isso. Então isso favoreceu muito ali a ideia do uso capião, do ut possidetis e o aumento desse território. Agora, óbvio que a Espanha vai exigir algo em troca. A Espanha pediu o quê? A colônia de Sacramento. Só que aí Portugal exigiu algo também. O que Portugal exigiu? O controle da região chamada de Sete Povos das Missões, uma região no Rio Grande do Sul que vocês estão vendo projetado aqui. Essa região, gente, ela foi ocupada por jesuítas espanhóis. Nós tínhamos ali mais de 30 mil pessoas que viviam nessas comunidades prósperas, inclusive, e esses territórios passariam para Portugal. Qual o problema? Quando Portugal foi ocupar esse território, gente, chegou ali com seus funcionários para delimitar as fronteiras, né, explorar até a região,
A população local, formada ali por esses jesuítas e por indígenas, né, aculturados, se rebelou contra essa dominação portuguesa e nós tivemos ali a chamada Guerra Guaranítica, conflito que levou ao massacre aí dessa população indígena, né, e a efetivação da ocupação do território. Tudo bem? Então, esse é o Tratado de Madrid, o tratado que garante o aumento territorial do Brasil, né, da colônia portuguesa, e garante à Espanha o controle da região da colônia de Sacramento. Não esqueçam da Guerra Guaranítica, né? Não esqueçam aí desse território que foi ocupado de forma violenta, né, para se efetivar essa expansão no sul aqui da colônia. Bem, depois nós tivemos ali o Tratado de Santo Ildefonso, né, 1777, que é um ano importante, é o ano da morte do rei Dom José I, né, é o ano da chamada viradeira, quando o Marquês de Pombal é destituído do seu cargo, né, e a Dona Maria I assume o poder lá em Portugal, vai se transformar na rainha, vai ter ascensão ao trono. No Tratado de Santo Ildefonso fica definido que os 7 povos das missões e a colônia de Sacramento vão pertencer à Espanha. Então eles vão reverter só esse ponto do Tratado de Madrid. Mas em 1801 nós teremos o Tratado de Badajoz. E o Tratado de Badajoz, gente, ele vai retificar o Tratado de Madrid. Então volta a pertencer à região dos 7 povos das missões aos portugueses. Esse tratado foi firmado, gente, uma vez que o território dos 7 povos das missões já não estava ocupado por espanhóis, né, e sim por colonos brasileiros ali, por colonos portugueses. Tudo bem, galera? É isso aí. Finalizamos mais um tema importante, então qualquer dúvida é só você entrar em contato. Mais uma vez, não se esquece de se inscrever, não se esquece de ativar aí o sininho, né? E curtir as nossas publicações. Forte abraço e até a próxima!